Experimenta e verá os espíritos que não deixam o céu despencar nos oceanos. Com estas palavras, o chefe lhe dá uma mistura de ervas locais chamada teucoca. Você quer mostrar seu respeito pelas tradições locais, então você concorda e bebe até a última gota. Esta não é a sua primeira visita à Polinésia, então além de náuseas e tonturas, você não espera outros efeitos. Mas as coisas são diferentes desta vez. Para você, sua mente está clara e lúcida como sempre. Sentindo uma onda de vigor e força, você decide caminhar até o mar. Ao longo do trajeto, parece que você consegue se lembrar literalmente de tudo. Cada detalhe da ilha e cada folha das árvores que você viu pelo caminho. Até os pensamentos de sua cabeça ficam em sua memória durante toda a sua caminhada. A lua cheia permite que você veja com clareza o horizonte e as ilhas se banhando com a luz da lua. Mas todo o idílio é quebrado pela silhueta que aparece à distância. Além disso, você começa a achar que está perdendo totalmente a cabeça. Uma criatura semelhante a um dinossauro com um pescoço muito longo aparece entre duas ilhas. Você se lembra de seus livros da escola, que nem mesmo os maiores dinossauros cresciam mais de 20 metros. Mas esta criatura alcança quase 1 quilômetro adentro das nuvens. Parece que o chefe tribal estava certo quando disse que você encontraria com o espírito que sustenta o céu. Você está convencido de que não são alucinações. A criatura é tão real que você imediatamente quer tirar uma foto do monstro com sua Polaroid. A neblina começa a pairar sobre o mar e, depois de alguns minutos, a criatura desaparece nas densas nuvens, mas você ainda consegue tirar algumas fotos. A presença do gigante nas fotografias fortalece sua convicção de que a criatura é muito real. A única coisa é que a imagem é um pouco estranha, algumas partes da imagem estão borradas. Isso nunca tinha acontecido antes. Você assume que sua Polaroid está quebrada, mas não há tempo para pensar nisso, pois quer compartilhar já o que viu com os amigos, com quem está viajando pelas ilhas da Polinésia. Como você suspeitava, seus amigos tiram sarro de você. Eles recomendam a você não usar em excesso as substâncias dos nativos. Na esperança de convencer seus amigos, com confiança você lhes mostra a foto da criatura. Mas daí os risos viram gargalhadas, porque, em vez da fotografia com a qual você contava, há só uma imagem branca em um filme da Polaroid. Seus amigos contam essa história a você alguns dias depois, assumindo que você tinha esquecido tudo, mas você se lembra de cada palavra que eles disseram. Só não se lembra de nada da imagem da criatura gigante que segurava os céus, embora você realmente a tenha visto. Era uma das criptomorfas gigantes, mais conhecidas na fundação como SCP-2256, as coisas muito altas. É uma abundante espécie de animais gigantes. Foram endêmicos no Oceano Pacífico perto das ilhas da Polinésia. Os animais se assemelhavam a dinossauros de pescoço comprido, mas eram mais altos ainda. Eles tinham cerca de 1000 metros de altura e pesavam apenas 4 toneladas. Seus pés em forma de prato permitiam que eles andassem sobre a superfície da água sem afundar. A principal propriedade anômala dos gigantes era que sua imagem era impossível de ser lembrada. Qualquer um que os visse quase imediatamente se esquecia deles. Os cientistas da Fundação acreditam que se trata de um aprimoramento evolutivo que os ajudou a serem pouco notados por predadores. Se quisessem comê-los, imediatamente se esqueciam do que tinham visto. Mas dado o fato de que estes são os maiores animais que já existiram no planeta Terra, que tipo de predador pensaria em caçá-los? A teoria parece duvidosa à primeira vista, mas voltarei a isso um pouco mais tarde. As criaturas frequentemente andavam em bandos de 2 a 2.000 indivíduos. Embora caminhadas solitárias também existissem, elas evitavam humanos e preferiam ficar a pelo menos 30 quilômetros de ilhas e continentes. Porém, habitantes das ilhas muitas vezes podiam de longe vê-las no horizonte por causa de seu grande tamanho. Apenas os habitantes da ilha de Maikiti eram capazes de ver e de se lembrarem dos SCP-2256. Eles usavam uma substância chamada teucoca, recreativamente ou em ritos ocultistas. Pode causar alucinações, mas sua propriedade principal é a melhoria da memória. Uma pessoa que ingere a mistura se lembra de um SCP-2256 por muito tempo. Graças a isso, os habitantes de Maikiti preservaram informações sobre as criaturas em seu folclore e mitologia. Os nativos chamavam esses animais de Poloongakau. Na língua local, significa aqueles que caminham muito lentamente. Acreditavam que eram espíritos confiados pelas forças divinas para segurarem o firmamento, para que as nuvens e as águas oceânicas não se misturassem. Quando não se cumpriam as instruções divinas, tufões e tempestades surgiam. Acontece que a Fundação tem um tipo de teucoca à sua disposição. O fato é que a composição química dessa substância é semelhante à das drogas amnésicas da classe W. São usadas ativamente por funcionários da Fundação. Os agentes no início tinham medo do coquetel maikitiano,
Mas depois de saber que drogas amnésicas classe W causam um efeito semelhante, começaram a usá-las exclusivamente para as pesquisas. Assim puderam definitivamente confirmar as lendas da ilha, porque afinal antes se acreditava que as coisas muito altas eram simplesmente uma invenção dos Maikitianos. Durante o estudo do objeto, verificou-se que os SCP-2256 não eram hostis, mas devido ao seu enorme tamanho, de forma conservadora, foram classificados como Euclides. Eu ficaria feliz em obter fotografias dos SCP-2256 para você através de minhas fontes, mas isso infelizmente não é possível. Na época da descoberta do objeto, em 1991, os funcionários da Fundação tentaram usar filmes fotográficos, e as imagens dos SCP-2256 nos negativos rapidamente sumiram antes mesmo do início das pesquisas. Em mídia eletrônica, as fotos resultantes em um piscar de olhos se tornavam imagens pixeladas e caóticas. Qualquer informação sobre as criaturas também desaparecia brevemente ou era esquecida. No final, os agentes da Fundação mudaram para lápis e papel para fazer esboços das entidades. Esses desenhos também desapareciam, mas muito mais lentamente do que fotos ou mídia eletrônica. Concluiu-se que quanto mais detalhadas as imagens sobre os SCP-2256, mais rápido elas sumiam. Logo ficou mais difícil ainda realizar as pesquisas. Desde 1992, a população das coisas muito altas começou a diminuir, e em 1994 seu número caiu para um número crítico. De repente, todas começaram a ficar muito doentes e a parirem filhotes mortos. O crescente nível de infertilidade da população também reduziu o número de objetos. Os pesquisadores da Fundação receberam uma tarefa. Até a chegada da extinção das criaturas, precisariam encontrar uma maneira de fotografá-las e contornar todos os efeitos anômalos. E conseguiram, mas se arrependeram rápido. Em 2002, os cientistas da Fundação criaram um dispositivo especial que criava um campo que inibia as defesas dos SCP-2256, e assim puderam tirar fotos sem que elas sumissem. Mas o primeiro animal fotografado com o dispositivo morreu instantaneamente. Foi essa abordagem com o SCP-2256 que foi a mais prejudicial para eles. Os cientistas da Fundação sugerem que essa longa investigação, que tem se arrastado desde 1991, provocou a extinção da espécie. Ao menos é o que os documentos dizem. Mas tenho certeza de que as coisas muito altas estão vivas. O fato é que todos os funcionários da Fundação se esqueceram deles. Quando a fragilidade delas foi detectada, antes de qualquer pesquisa, havia pouquíssimas fotografias ou desenhos dos objetos. Depois de algum tempo, todas as informações sobre este SCP foram perdidas. A única informação que sobrou sobre eles foi a breve descrição na lista de todos os objetos anômalos. A gerência ficou surpresa com a ausência de pesquisa sobre eles. Simplesmente se esqueceram de que eles mesmos restringiram esses estudos. O Conselho O5 acreditava que, como não havia pesquisas em andamento, a espécie estava completamente extinta. Mas existe a possibilidade de que é o SCP-2256 que faz as pessoas pensarem que essa é a verdade. Eu assumo que as coisas muito altas podem regular seu efeito antimemético quando bem quiserem. Quando passaram a ser ativamente monitoradas, as criaturas perceberam que sua espécie estava ameaçada de extinção. Então desenvolveram uma nova tática para influenciar a mente das pessoas. Nas mentes dos sujeitos que conseguiam se lembrar das criaturas, era inserida a ideia de que a espécie fora finalmente extinta. Além disso, acho que descobri de quais outros predadores dos SCP-2256 estão se escondendo. Na minha humilde opinião, os SCP-3456 ou os Cavaleiros Orcadianos são os inimigos naturais das coisas muito altas. Uma análise cuidadosa levanta importantes relações entre estes objetos. Os Cavaleiros Orcadianos também são quase impossíveis de serem rastreados. Eles, em geral, observam suas presas sem aparecerem, até se revelarem para capturar suas vítimas. Os Cavaleiros Orcadianos são menores que as coisas muito altas, mas são suficientemente fortes para atacar os SCP-2256. Os Cavaleiros Orcadianos evitam corpos d'água. É por isso que as coisas muito altas ficam longe de terras emersas. Enquanto estes vivem na superfície dos mares, os SCP-3456 não gostam de água fresca e limpa, o que pode simplesmente ser uma falha de um instinto desenvolvido evolutivamente. As coisas muito altas precisam de água por todas as suas vidas, sem perceberem que a água do mar nem sempre pode salvá-las de problemas. Se os Cavaleiros Orcadianos são os autores da maioria dos desastres e conflitos do mundo, as coisas muito altas agem como seus antagonistas. Eu assumo que o SCP-2256 faz o bem, ao contrário do SCP-3456. Devido ao seu tamanho gigantesco, as coisas muito altas são capazes de suprimir terremotos e até mesmo parar furacões e tornados. Na verdade, os habitantes da ilha de Maikiti pensam como eu sobre o SCP-2256.
Você acha que há uma luta entre o bem e o mal na Terra, representada pela luta entre os SCP-2256 e os SCP-3456? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.